Agora sim, já estamos aqui, hora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. A gente volta a falar, a respeito de vários temas extremamente importantes com ele. Theo Takar, editor-chefe do BDM Online, está aqui já aparecendo na nossa tela. Aliás, Theo, atualiza para a gente o que vem por aí hoje e o que está na agenda de Rosa Riscala. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Renan. A geopolítica aí segue como principal assunto dos mercados nesta terça-feira, depois que Donald Trump, sinalizou ontem que as negociações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Irã, continuam, mesmo após o fracasso aí do encontro presencial realizado no Paquistão durante o final de semana. A expectativa de uma segunda rodada presencial de conversas para tentar encerrar a guerra no Oriente Médio, possivelmente na quinta-feira e antes do fim do prazo de 15 dias daquele acordo de cessar-fogo que foi firmado entre Washington e Teherã no dia 7 de abril. Ainda não está claro se esse novo encontro de representantes dos dois países aconteceria de novo no Paquistão, se na Turquia ou em Genebra, na Suíça. O principal entrave aí para a negociação continua sendo o programa nuclear iraniano. Os Estados Unidos exigem a suspensão do total do enriquecimento do urânio, por até 20 anos e a retirada do material já produzido, enquanto o Irã aceita aí uma pausa de 5 anos com manutenção do estoque de urânio dentro do país. A divergência, expõe aí o tamanho da distância entre as duas partes e ajuda a explicar por que, apesar do discurso mais construtivo, não houve um avanço concreto nas negociações aí durante o final de semana. O vice-presidente americano, J.D. Vance, que participou pessoalmente das conversas no Paquistão, afirmou que houve muitos progressos, mas deixou claro que a bola está com Teherã, reforçando aí que os Estados Unidos não abrirão mão da exigência central aí de impedir o Irã de desenvolver a sua capacidade nuclear. Na prática, o impasse permanece, enquanto Washington exige o fim do enriquecimento do urânio e mecanismos rigorosos de verificação, o regime iraniano resiste às condições que são classificadas como excessivas, embora mantenha aberta aí a porta para novas conversas. Ao mesmo tempo, a pressão militar segue elevada, com os Estados Unidos mantendo o bloqueio naval no Estreito de Hormuz, é uma estratégia aí de aumentar o custo para o Irã e forçar concessões. Ainda assim, os investidores passaram a ler o conflito com algum grau de acomodação. As declarações do Trump, de que foi procurado pelo Irã e de que há interesse em um acordo, ajudaram aí a reverter o mau humor da abertura dos mercados ontem por causa do fracasso das negociações no fim de semana, reduzindo aquele clima de aversão ao risco ao longo da sessão e fazendo o petróleo até fechar abaixo dos US$ 100 por barril novamente. A percepção do mercado é de que, apesar da escalada retórica, dos movimentos no terreno de guerra, o conflito ainda pode permanecer contido e de curta duração, o que limita por hora aí uma alta mais sustentada dos preços de energia e seus efeitos inflacionários, Renan. E hoje teremos mais negociações, só que dessa vez para tentar, de alguma maneira, resolver outro conflito no Oriente Médio. A gente está falando um conflito entre Israel e o Líbano. Exatamente, Renan. Representantes do Líbano e de Israel vão se encontrar hoje em Washington para realizar negociações inéditas, em décadas. O encontro, no entanto, aí já nasce fragilizado. Um alto dirigente do Hezbollah afirmou que o grupo não reconhecerá qualquer acordo que venha dessas negociações, enquanto o governo de Benjamin Netanyahu reforçou que não há previsão de cessar fogo, mantendo aí o foco no desarmamento do grupo. O quadro, portanto, segue aí de altíssima incerteza. A tentativa de uma construção diplomática, mas sem convergência nos pontos centrais, enquanto as movimentações militares continuam, mantendo aí o risco de uma escalada e sustentando a geopolítica como principal driver aí dos mercados. O sinal mais importante vem mesmo de Donald Trump, que demonstra claramente aí o seu desejo de encerrar o conflito no Irã, em meio à crescente pressão doméstica pelos custos da guerra, em um cenário que pode ganhar peso aí no horizonte político americano. Muitas das declarações contraditórias aí do presidente americano, que confundem a avaliação do cenário, vêm exatamente dessa necessidade de não admitir uma derrota, que ajuda a explicar a sua insistência em atribuir ao Irã o maior interesse em resolver todo esse impasse lá no Oriente Médio, Renan. E como é que está a agenda de indicadores do mercado para esta terça-feira? A agenda de dados já começou durante a madrugada aí com a divulgação da balança comercial da China, que veio bem abaixo aí das previsões dos economistas, possivelmente como consequência aí dos impactos da guerra no Oriente Médio.
O superávit comercial chinês ficou em 51,1 bilhões de dólares em março, bem pior que a expectativa do mercado, que era de um superávit de 108,2 bilhões. As exportações subiram apenas 2,5% na comparação anual, contrariando a expectativa de uma alta de 10%. Já as importações dispararam 27,8%, bem acima da projeção do mercado, que era de alta de 8%. Nos Estados Unidos, o destaque da agenda de hoje é o dado de inflação ao produtor, o PPI de março, que sai às 9h30 da manhã e deve mostrar aceleração aí nos índices como reflexo da alta do petróleo. Às 10 horas, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, divulga o seu relatório de perspectivas para a economia global. E às 11h15 sai o relatório de estabilidade financeira. Em paralelo, acontecem aí as reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial lá nos Estados Unidos, que também devem render muito assunto aí para os mercados. Além disso, teremos aí uma série de dirigentes do Fed discursando ao longo do dia. O Austan Goolsbee fala às 1h15 da tarde, o Michel Barr às 1h45, o Thomas Barkin e a Susan Collins às 2h da tarde. Quem também deve discursar hoje é a presidente do Banco Central Europeu, o BCE, a Christine Lagarde. Ela deve falar às 6h da tarde pelo horário de Brasília. A agenda de balanços nos Estados Unidos também está carregada hoje aí, com resultados do primeiro trimestre do JP Morgan, do Wells Fargo, do Citigroup e do BlackRock. Todos eles saem antes da abertura dos mercados. Aqui no Brasil, destaque fica por conta da pesquisa de serviços, que sai daqui a pouquinho, às 9h da manhã, com uma expectativa de alta de 0,5% em fevereiro, na comparação mensal, após um aumento de 0,3% em janeiro, aí, sustentado pela resiliência do mercado de trabalho. E às 11 horas, o mercado acompanha mais uma pesquisa de intenção de voto para presidente da República, essa compilada pela CNT-MDA. Renan. Conversamos com o Theo Takar, editor-chefe do BDM Online. Theo, obrigado, hein? Boa terça-feira para você. Até amanhã. Tchau, tchau.